Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui do canal. Eu sou a Claudinha do Claudinha Festas e hoje eu vim trazer essa fofura para vocês, gente, que é o bolo com o tema de carnaval, né? O bloquinho da Lolô. Então vamos lá, gente. Eu tenho aí um bolo de 15 centímetros de diâmetro por 14 centímetros de altura. Esse bolo é um bolo de massa branca manteigada de baunilha, gente, só que eu gravando o vídeo aqui para vocês, acabei esquecendo essa massa no forno e ela acabou que ficou um pouquinho mais douradinha, tá, gente? No vídeo aí, a massa tá bem escurinha, né? Parece que tá queimado, mas não tá não, tá, gente? Até porque quando queima, quando acontece, né? Dificilmente acontece, mas se por acaso acontece, eu descarto a massa, faço uma outra massa para o cliente, tá? É porque aqui a iluminação não ajuda tanto, tá bom, gente? Então, vocês vão perceber que ela tá bem mais douradinha do que o normal. Gente, vocês estão vendo aí também, né? Eu sacudindo meu esqueleto, né? Porque é domingozinho de carnaval, né? Esse bolo é de ontem, né? Domingozinho de carnaval. Hoje eu tô narrando esse vídeo na segunda-feira. E tava tendo um churrasquinho aqui no quintal, né, com a família. E meu cunhado colocou umas músicas de bloquinho de carnaval, gente. Eu danei ali a balançar o esqueleto, né, fazendo o bolo. Mas daqui a pouquinho eu já vou parar com a dança, né, e prestar aí um pouquinho mais de atenção no bolo, tá, gente? Então, bati o meu chantilly em ponto bem firme, em ponto bem poroso. E começo fazendo a pré-camada no meu bolo, tá? Essa pré-camada ela serve para segurar todas as migalhinhas, tapar alguns buraquinhos, tirar aí algumas imperfeições. Gente, o recheio desse bolo foi de ninho com paçoquita, tá? Então, fiz toda a pré-camada no meu bolo ali, dançando, né, minha machinha de carnaval. E tirei todo o excesso, tanto das quinas quanto das laterais. E agora eu vou hidratar o meu bolo, tá? Eu vou hidratar, gente, com leite condensado. Porque eu passei essa semaninha e acredito que umas 2 semaninhas hidratando meu chantilly com leite, né? E por 2 vezes, por 2 bolos, né? Eu tive aí, teve 2 rachaduras enormes. Eu já coloquei o videozinho aqui no canal, né? De como eu fiz para poder resolver a rachadura. E o outro começou a rachar assim, bem levezinho. O outro também é no teminha de carnaval, mas eu consegui resolver. E o outro também eu consegui resolver, tá? Então, eu não vou mais hidratar com leite. Porém, o leite condensado que eu tinha aqui em casa, né? Domingozinho de carnaval, todo fechado. Eu tinha pouca quantidade de leite condensado, como eu já falei. Eu não costumo comprar estoque de material, porque aqui em casa é bem pequenininho, gente. Eu não tenho onde colocar, né? Então eu vou comprando ali conforme vai saindo, né? Conforme eu tenho aí a minha demanda das minhas encomendas, tá? Então, como a quantidade de leite condensado que eu coloquei para hidratar foi bem pouquinha, então eu acrescentei, gente, só para terminar de hidratar o meu chantilly, um pouquinho de leite, tá? Mas eu ainda tenho alguns vídeos aqui na minha galeria para trazer para vocês, né? Eu hidratando o chantilly ainda com leite, tá? Mas assim, depois que eu postar esses vídeos, depois que eu trazer aqui para vocês esses vídeos, em seguida vai ser, aí eu vou hidratar somente com o leite condensado, o meu chantilly, tá? E para você que tem um pouquinho de dificuldade de estar hidratando, de estar batendo esse chantilly em ponto bem firme, em ponto bem poroso, esse chantilly da marca Amélia Mix, a gente já tem um videozinho aqui no canal bem legal, tá? Batendo esse chantilly em ponto firme, em ponto poroso com a batedeira de mão e batendo também esse chantilly em ponto firme, em ponto poroso com a batedeira planetária, tá, gente? O vídeo tá bastante legal, tem bastante dica, então vale a pena assistir aí esses vídeos até o final, tá? Hidratei ali todo o meu chantilly, separei a quantidade que eu ia utilizar, né? O corante que eu tô utilizando aí é o corante rosa pink da Fab e o corante amarelo da Fab também, tá? Então, hidratei todo o meu chantilly, tô ali colocando, né, a coloração no meu chantilly, mexendo bem, gente, mexendo bastante, aí é preciso mexer bastante, por muitas das vezes a gente dá aquele cortezinho no vídeo, pro vídeo não ficar tão longo, né, tão extenso.
mas a gente mexe aí bastante esse chantilly, tá bom? Pra se unir mesmo, gente, se misturar bastante ao chantilly, esse corante, tá? Em seguida eu coloquei na minha manguinha de confeitar, eu vou colocar os dois na minha manguinha de confeitar, tá? Quando você tiver assim duas cores, três, quatro cores, é bom já deixar na sua manguinha de confeitar para ele não ficar tanto em contato, né, com a temperatura ambiente e acabar perdendo o ponto, né, esse ponto lisinho que a gente faz. Então, para ele não pegar esse ar, é bom a gente já deixar ele na manguinha de confeitar, né, e depositar ele no bolo assim o mais rápido que a gente puder. Se você chegou até aqui e tá gostando do vídeo, não se esqueça de curtir e comentar com o coração, se inscrever aqui no nosso canal e também assinar o sininho de notificação, tá, gente? A gente tem bastante novidade por aqui, a gente tem perrengue, a gente tem bastante dica e tá chegando muito mais, tá? Então não se esqueça também de se inscrever e assinar o sininho de notificação. Para não perder nadinha. Gente, então, coloquei ali, ó, com o auxílio da minha manga de confeitar sem o bico, depositei, né, esse chantilly rosa no meu bolo e venho selando esse chantilly na minha pré-camada. Porém, um ladinho ali eu apertei um pouquinho mais a mão e outra eu apertei um pouquinho menos. Por isso que eu tô passando aí essa espátula de ferro para deixar ele bem certinho, tá? Porque senão, na hora de passar a espátula de alisar, vai dar bastante imperfeição. E como hoje em dia, gente, eu bato meu chantilly, eu coloco aí a coloração no meu chantilly, hoje em dia eu tenho mais ou menos a noção da quantidade de chantilly que eu vou utilizar para cada bolo, tá? Dificilmente sobra bastante chantilly. Eu não sei a quantidade exata que eu bato o chantilly, né, em ml, porque eu nem faço, nem meço mais, né, acho que tá certo, nem faço mais essa medida, tá, gente? Então eu vou ali no olhômetro mesmo, coloco ali na minha batedeira, que eu sei mais ou menos a quantidade, né, que vai ficar para eu depositar no chantilly. Então dificilmente sobra chantilly. E quando sobra, sobra ele bem branquinho, né, o chantilly branquinho. Então eu armazeno pro dia seguinte ou pro mesmo dia se eu tiver um outro bolinho para poder fazer e bato novamente com o chantilly líquido, mas é porque geralmente quando sobra, sobra bem um pouquinho, tá bom? Então, coloquei ali esse amarelo no meu bolo. Gente, olha que amarelo lindo, não é mesmo? Coloquei ali o amarelo no meu bolo, fui selando, né, todo ele no meu bolo para evitar trazer bolhas de ar, aqueles buraquinhos indesejáveis, né, porque acaba ficando bem feinho e pode acreditar, como eu costumo falar aqui, gente, sempre aparece na parte da frente do bolo, gente. Olha, é preciso prestar bastante atenção nessa parte, selar bastante seu chantilly e olhar, gente, porque quando aparece essa bolha de ar, você vê que tem ondulação, né? Você vê que um pedacinho do seu chantilly estufou um pouquinho para fora. Aí, quando ele vai para o transporte, quando o cliente pega esse chantilly aqui, esse chantilly é mole, o bolinho aqui que vai para o transporte vai balançando, né? Vai mexendo um pouquinho ali, né? Mesmo sendo com a cake board, mesmo sendo com a taubinha de madeira, acaba balançando. E essa ondinha, ela puff, acaba estourando e fica aquele buraquinho ali bem feinho, bem indesejável no seu bolo. Então, todas as vezes que você passar a espátula, tanto de alisar quanto a espátula de textura, e você vê que o seu chantilly deu uma barriguinha, aquilo ali é uma bolinha de ar, gente. Então, você vai com a espátulazinha bem de levezinha, abre e deposita um pouquinho mais de chantilly e volta, se necessário, 20 vezes possível, gente, porque é um trabalho de formiguinha, precisa ter dedicação, precisa ter delicadeza para justamente essas coisas aí não acontecer, porque o cliente ele fica triste, mas a gente fica mais triste ainda, né, de não ter dado tanta atenção, tanta importância àquela ondinha que ficou ali, tá bom? Então, feito isso, ó, peguei uma espátula de textura
Essa espátula de textura que eu tenho, né, ela é bem antiguinha, foi bem baratinho, né, então passei ali a espátula de textura no meu bolo, fiz ali a espiral na parte de cima do bolo e agora, gente, eu vou começar aí a minha aquarela, tá? Vou começar a pintar esse bolo, tá? Eu achei que ia aparecer bastante rosa, né? Não apareceu, mas depois eu vou dar um jeitinho aí para ele poder ficar um pouquinho mais aparente. Então, eu coloquei aí, ó, na minha bombinha de borrifar, um dedinho de solução alcoólica e dessa vez, nessa parte aí, eu coloquei o corante azul, né? Só que não deu muito certo. Ficou assim, azul, né? Mas eu queria que tivesse puxado um pouquinho mais pro roxo. Então, eu fui ali no mesmo azul que eu tava utilizando e coloquei 2 gotinhas de corante roxo. Agora, até o momento, vocês não vão conseguir perceber que ele ficou um pouquinho roxo não, tá? Por conta da iluminação, por conta aqui, né, da gravação da qualidade do meu telefone. Mas aí, no finalzinho, vocês vão ver que ele vai puxar um pouquinho pro roxo, até porque eu vou colocar o rosa também, vou acender um pouquinho mais esse rosa, tá? E fiz a mesma coisa com o corante laranja, tá? Eu tô utilizando também o corante laranja da FAB e o azul é o azul da Mago, tá, gente? Eu coloco apenas algumas gotinhas e um dedinho de solução alcoólica, algumas gotinhas de corante, um dedinho de solução alcoólica e faço aí essa pintura no bolo e fica essa cor bem bonita, bem acesa, né? Então fiz ali, ó, deixando, né, o meu espaço ali do amarelo. Aí eu olhei, vi que esse rosa não estava legal, né? Não estava do jeito que eu queria, né? Do jeito também que a cliente me mandou a foto inspiração do bolo. Então eu fui ali, ó, e do mesmo jeitinho comecei a borrifar ali o corante rosa com algumas gotinhas de conhaque, né, de solução alcoólica. Você pode estar utilizando aí também a vodka, né, ou álcool de cereal, tá? Aqui eu trabalho com conhaque. E se você optar também por trabalhar com conhaque, gente, tranquilo, não deixa gosto, não deixa cheiro, você pode trabalhar com conhaque tranquilo, tá? Então assim ficou, né, o meu rosa, o meu roxinho. Aí vocês perceberam, né, que clareou um pouquinho, né? Porque o chantilly, ele suga, né, um pouquinho a cor, né? E fica assim um pouquinho mais clarinho. Na hora que a gente tá colocando, ele fica aquela cor bem forte, bem bonita, mas aí o chantilly absorve um pouquinho a cor. Então, sempre que você achar que seu bolo tá muito escuro, gente, ele não vai ficar não, ele vai ficar um pouquinho mais clarinho, também dependendo da quantidade de gotinhas de corante que você colocar no seu bolo. Quando eu faço ele em vermelho, em preto, eu coloco aí um pouquinho a mais de corante, né? Então eu consigo deixar o meu vermelho bem bonitinho. A gente tá bem, já tem videozinho aqui do vermelho e do preto, né? Pintando nosso bolo com a cor intensa, o vermelho e o preto. Os vídeos também estão bem legais, tá? Em seguida comecei aí, né, vocês viram que acabou a dança, né, que eu preciso prestar bastante atenção no topo de bolo, né, gente, no cenário do meu bolo ele precisa estar bem certinho, tá bem centralizado. A gente segue aí com a foto inspiração do cliente, mas, por exemplo, tem bolo que o cliente manda que é um bolo de 30 centímetros de diâmetro, e eles pedem para poder reduzir e fazer esse bolo com 15 centímetros de diâmetro. Então, aquele topo de bolo ali, às vezes fica com muita informação. Então, quando eu acho que tem muita informação que não está centralizado, então alguma coisinha ali eu deixo de lado, alguma coisinha assim, que a cliente também não vai perceber tanto, mas eu aviso que ela me mandou um modelo de bolo muito maior, né, e para reduzir ia ficar muita informação. Tem bolo, gente, que eu deixo com bastante informação, assim, esses bolos de frase, né, então tem cliente que pede bastante frase, então eu acabo deixando desse jeito. Mas tirando isso, eu centralizo o meu topo bem bonitinho, tá vendo aí, ó, mexi bastante no cenário do meu bolo, centralizei ele bem bonitinho, mas deixei harmônico, né? Esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, comenta aí com o coração. E um beijo. Até o próximo vídeo.